Boa tarde a todos. Estamos novamente aqui no Quebrando com Vida. Hoje teremos um bate-papo com a doutora Alexandra Manuel Garcia sobre um tema muito importante, muito sério e muito necessário de se falar, que é violência doméstica na vida real. Doutora Alexandra entrou. Vamos ver. Alê, ela está entrando. Olá, Oi, Alê, você tá boa? Tudo bem? bem, e você? Coisa boa você estar aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite, Alê. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com você, tá bom? Nessa É uma tarde. Tá me honra você ouvindo estar aqui bem? conosco. Estou te ouvindo ótima. Estou Ótimo, te deixa eu só ouvindo ver se ótima. aqui. Você me ouve bem, Alê? Vamos lá. Ouço sim. Você me ouve bem? Agora tá ótimo. Pronto, deu uma É uma aumentada honra aqui. ter você aqui conosco, viu, Alê? Que bom. É um projeto que a gente tem muito carinho, eu falo isso em todas as nossas lives. É um projeto meu e da Mariana que a gente começou agora na pandemia, que estava na gaveta há 2 anos, e só está tendo convidados assim, muito bacanas, amigos queridos como você. Então, obrigada por aceitar nosso convite. Você veja que Alice, a pandemia trouxe coisas boas, né? bom, eu falo assim, eu e a Mariana, a gente sempre comenta que a pandemia para nós foi um divisor de águas, porque colocou a gente tem que se reinventar. Com E a gente certeza. começou a colocar em prática sonhos mesmo que estavam engavetados. Então, para nós tá, é assim, dentro desse contexto muito triste, para nós está muito legal, porque a gente está tentando fazer milagres com isso, né? A Cibele falou Exatamente. só uniu muito, muito. Muito. Isso eu tenho essa sensação de ter assim pessoas que eu estava com pouco contato, eu resgatei de novo e falo, é uma delícia. Então, assim, a gente tem que ver o lado bom de tudo também, né? Com Ale? Tirar certeza. as coisas. Senão a gente pira. É Senão a muito gente importante. pira. Exatamente. Exatamente. Estou Mas, vendo ó, aqui obrigada, várias viu? amigas nossas. Obrigada, eu que agradeço. Eu vou te apresentar, eu ia falar, mandar um beijo, tá passando aqui rapidinho. Várias amigas nossas entraram aqui. Sibélia, Fernanda Nicolai, Silvia, a Mariana tá vendo a gente. Se desculpa quem eu não tô vendo mais. Minha mãe tá vendo a gente. Então vamos lá. Alê, se me permite, então eu vou te apresentar. Eu Tá. vou fazer um breve resumo das qualificações da doutora Alexandra, porque é um currículo maravilhoso, maravilhoso mesmo, e eu selecionei algumas das qualificações. É a doutora Alexandra Manuel Garcia, ela é advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, professora universitária, mestre em Educação pela PUC de Campinas, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da subseção de Indaiatuba, primeira secretária da Comissão Especial Estadual de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, da qual eu também participo, e tenho muito orgulho de ser membro assim, ao seu lado. É muito, muito legal, tá? Eu amo a CDFAM, amo. Ai, somos duas. Muito bom. Somos do... Ale, hoje vamos tratar de um assunto muito sério, muito necessário, muito real, e que aqui agora, durante a quarentena, esses índices estão só aumentando, que é a questão da violência doméstica. Eu vou fazer só um comentário à parte, se me permite. A doutora Alexandra, ela vai falar sobre várias questões envolvendo a violência doméstica, e ela vai fazer um paralelo com a experiência pessoal dela. Então, é um bate-papo muito mais sensível do que o próprio tema já exige, porque a própria Alexandra vai passar o que ela viveu nisso, tá? Ale, fique à vontade, a casa é sua e vamos começar o nosso bate-papo. Você quer começar por onde? Sobre os tipos de violência? O que você quer Isso. explicar? Fique à vontade, Ale. Obrigada, Camila. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de violência doméstica, e isso é importante trazer, é que as pessoas pensam na violência doméstica como o soco na cara, né? Mas ele é muito mais amplo do que apenas a violência física, o soco na cara mesmo, aquele roxo que você vê, A dor na né? carne, é maior do que a dor na carne. Muito maior do que a dor na carne. Então, os tipos de violência, né? A Lei Maria da Penha elenca 7 tipos de violência, né? Que a gente, desculpa, Tá? o artigo 7º elenca vários tipos de violência. E aí a gente começa falando do que eu acho mais dolorido, que é a violência psicológica. Quando começa, né?
que ele vai minando, o agressor vai minando. É a mais cruel. Né? A mais cruel, é uma tortura. E às vezes essa tortura, ela é invisível, porque a mulher não percebe. E aí alguém fala, né, por exemplo, existem os sinais. Então, quando começa a namorar, a gente até brinca que é o príncipe encantado. A gente tem até uma palestra, eu, a doutora Fábia, com a doutora Kátia. A gente faz uma palestra que chama Era uma Vez um Príncipe Encantado, só que não. Porque inicialmente começa com o príncipe encantado, né? Ele abre a porta do carro para você, ele te encanta, ele gosta da tua família, tudo é bom, aqueles encontros de domingo. Normalmente, Ale, me corrija se eu estiver errado, os abusadores são mais sedutores do que o natural, o normal. São muito mais. Eles têm uma lábia muito mais apurada, né? Exatamente. Ainda mais quando trata da outra violência, da violência patrimonial, né? Porque daí ele te encanta para conseguir levar. Mas a violência psicológica, ela, por um tempo, ela fica invisível. Aí quando, por exemplo, né, já está num tempo de namoro, ou até às vezes o perfil é rapidinho que ele dá o sinal. Só que a gente não percebe. E a gente vai caindo nessa lábia, como você falou. E, de repente, você está lá com a sua unha vermelha, ele te conheceu assim, com a sua saia curta, com o seu decote, com o seu cabelo comprido. Isso. E, de repente... Isso, com brinco, que balança, chama atenção. E, de repente, ele começa assim. Eu digo ele, o agressor, tá? Desse jeito eu não gostaria que você saísse. Você pode trocar sua roupa, porque a sua roupa, ela tá parecendo roupa de puta. Então eu não queria que você saísse. O seu esmalte, você poderia tirar, porque seu esmalte é de biscate. Só biscate usa vermelho. Então quando a gente fala... Ele vai culpando você, né? Exatamente. E quando a gente fala esses termos, né? E aí, às vezes, quando a gente faz a palestra, a gente usa esses termos mesmo, as pessoas falam assim, nossa, é forte. Não, não é forte, é a realidade. E aí, quando a gente fala isso, algumas mulheres escutam e falam, nossa, ele já me chamou assim, ele já falou do meu esmalte, ele já falou do meu cabelo. E eu, né, Alexandra, passei quase 7 anos de violência doméstica. E eu também caí nessa lábia do encantador, do que abria a porta do carro, daquele que diz assim, eu vou cuidar de você. Ninguém nunca cuidou de você, então eu vou cuidar, eu vou te amar, eu vou estar com você, eu vou ajudar você a conseguir os seus sonhos. Mas isso é só no começo. Depois... acaba de salvação da tua vida, né? Isso. E aí você, que às vezes não tem uma estrutura, e eu costumo dizer assim, não tem classe social, tá? Não tem raça, não tem cor, porque todas as mulheres... Nível de educação. Não tem. Eu conheço histórias assim, de médicas. Eu falo que a diferença... a gente também tem relatos, né? Nós fizemos um trabalho aqui em Indaiatuba, porque a prefeitura, através da primeira-dama, colocou o projeto Caminho das Rosas, que é para fazer um atendimento humanitário da vítima pela rede. Então, a vítima, ela não precisa chegar só na delegacia. Ela pode chegar em qualquer hospital que ela vai ser atendida, acolhida. Tem uma viatura especializada que atende, né, a viatura do Caminho das Rosas. Eu participei do treinamento da Guarda Municipal para contar para eles o que é de fato aquela mulher que quando você chega... Que legal isso, na reunião da escola, porque a violência doméstica ela tem um reflexo enorme na criança. É outra violência psicológica, que a criança vítima de violência doméstica não é só a criança que foi agredida, né, da violência familiar, não é a agressão. Ela estar dentro deste ambiente e presenciar essa agressão. Então ela conta na escola. Né, Ale, também. Isso. Desculpa te interromper. Imagina. Mas a criança é um reflexo da família. Então, exato. A criança vítima de violência doméstica pode ser um futuro potencial agressor também, né? Então é muito importante esse trabalho nas escolas mesmo. Isso. E essa mãe, ela pode ser acolhida pela escola, por exemplo. A escola pode auxiliar essa mãe a procurar um tratamento, a ser encaminhada para a OAB, para ser atendida na defensoria, para que ela possa buscar ajuda e conseguir sair disso.
Então, a violência, essa violência psicológica, ela atinge a família toda, porque fica todo mundo no silêncio. E eu enquanto vítima de violência por muito tempo, foi a psicológica. Eu ouvi, foi a psicológica, foi a moral, tá? Porque também tem essa moral. Fui casada, mas aí eu tenho quase 7 anos. Na realidade, eu conheci o meu agressor no dia 4 de dezembro de 98. E eu casei com o meu agressor em 30 de janeiro de 99. Se vocês fazerem a conta, um curto tempo, tá? Mas por quê? Porque ele já tinha essa situação, ele me envolveu, eu morava sozinha, eu tinha uma situação especial, né? E aí ele me envolveu e eu caí nisso. Então, lógico, saiu sozinha? Não, eu fiz tratamentos, né? Eu procurei terapia. E muitos tratamentos eu fiz. Porque eu fiquei, por muito tempo, presa, né, no reflexo da violência psicológica. Então, mesmo depois de estar separada já, livre deste ciclo de violência, eu ainda acreditava nas coisas que ele me dizia. Na minha incapacidade como pessoa, porque isso é típico, ele te afasta das amizades, então a sua amiga não presta. E é um padrão de comportamento, ali, porque você está falando e eu estou visualizando vários casos que eu conheço. Isso, assim. Então a sua amiga não presta, a sua mãe não presta, a sua irmã não presta, ninguém presta, só ele presta. E você acredita que só ele presta, que só ele é bom para a sua vida. Entendeu? E aí, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos se envolvendo nessa história e vai ficando com ele. E eu percebi, de um tempo depois, lógico, fazendo tratamento psiquiátrico, que eu sofri da síndrome de Estocolmo, que é você ainda acreditar que você tá errada. Por quê? Exatamente. Porque depois que ele me violentava psicologicamente, e depois passou a ser moral, né, de burra e de tudo mais, de incapaz, ninguém gosta de você, o seu cabelo é feio, você vai ficar feia, você tem uma filha, quem quer você com uma filha, e que você nunca vai conseguir sair disso, ele passou a me agredir fisicamente, né? E foi durante o namoro? Eu não tenho esse tempo de namoro, porque foi muito curto. Né? Então eu não posso dizer, eu não tive isso. Mas a minha primeira agressão foi na madrugada do dia 30 que eu casei. Agressão física? Física. Não. Isso. Mas aí... É aquela coisa em pílulas, né? Vai indo, exatamente. E as pessoas me perguntam, né? Sempre depois de alguma palestra, alguém me manda um direct e fala assim, mas por que você casou se você apanhou? Na noite antes de casar, porque eu casava às 9 da manhã, ele me bateu até umas 3 na madrugada, né? Por bobeira. E eu casei por quê? Porque ruim com ele, pior sem ele. Alguém já ouviu essa frase? E era isso. Porque você estava com a autoestima no pé, né, Ale? Você achava que ele era a sua tábua de salvação, né? Isso, e eu tinha... casos que eu conheço, você relatando, é um padrão de comportamento desses homens. Exato. E as mulheres têm a mesma reação, para você ver como a violência é muito forte. E a violência, ela é enraizada. Essa violência é enraizada. É um síndrome da posse. Então, ele tinha a síndrome da posse comigo. Então, eu sei o que eu fosse para sair de casa num horário, não tinha um horário. Teve, assim, contar quase 7 anos de violência numa live de 1 hora, numa palestra que a gente dá, não, é impossível, né? Então, eu costumo dizer assim, quem já me ouviu mais de 2 vezes em palestra, vai ouvir relatos que às vezes eu não deixei de falar. Mas eu tenho alguns importantes, né? Este do primeiro, né, do primeiro dia que ele me agrediu, e eu casei porque eu tinha uma festa de casamento e as pessoas me esperando, ok? Então, eu estava preocupada com as pessoas. E eu era muito nova, gente, eu tinha 20 anos, né? Então eu não tinha, exatamente, não tinha maturidade. Isso, eu não tinha essa maturidade. Você também podia achar que era uma coisa pontual, né? Que ele não podia estar bem, por exemplo. Só desculpas que se arruma, né? A gente arruma várias desculpas. Como a gente também faz um trabalho de escuta ativa de mulheres,
e a gente escuta às vezes da mulher assim, ah, mas sabe o que que é? Eu não quero largar dele, porque só foi aquele dia. Porque ele já marcou uma viagem pra gente pra Europa. Aí tem o prêmio. Bate e assopra. Exato, aí tem o prêmio. No meu caso, além de ele me bater, ele me levava a tomar café, né? Então aqui a gente tem a padaria suíça, aqui em Indaiatuba. Então ele falava, ele me espancava mesmo, gente. Eu fui várias vezes para o hospital e o médico naquela época não tinha Maria da Penha e eles não poderiam fazer nada. Então eu escutava assim, eu vou ter que assinar o seu atestado de óbito, eu escutava dos médicos. É porque eu trabalhei num hospital, então eu chegava às vezes no hospital roxa, passava primeiro no pronto-socorro para depois ir trabalhar. Então eu tive derrame articular nos joelhos, eu tive 3 vezes. Porque ele me derrubou, ele tem, né, quase 2 metros, ele passava rasteira, eu caía e ele chutava. E nesses chutes, ele chutou várias vezes no meu joelho, eu tive derrame articular, 3 vezes em decorrência da agressão. Fora que, às vezes, quando eu estava muito marcada, daí ele já batia com um soco na cabeça e na região do abdômen, que daí você vai, não vai mostrar. Não imagina que você passou por isso. Não imagina. E aí a gente vai sobrevivendo, porque eu achava que ele me amava. E aí você tá tão envolvida nessa violência psicológica que você acha que você é culpada. E eu passava vários dias assim, nossa, mas será o que eu fiz para ele? Deixar ele assim nervoso, né? Eu devo ter feito alguma coisa para ele, então eu tenho que tratar ele bem. Eu ainda tratava ele bem. Além de tudo, gente, eu sustentava a casa, porque ele não trabalhava. Então, é um padrão, Alexandra, mas é impressionante, é um padrão. Não, ele não trabalhava. Ele era um excelente pai, mas um péssimo marido. Tá? E aí essa situação foi se perdurando por quase 7 anos. Foi quase mesmo. Então, esse abuso psicológico hoje, né, eu defendo... Ale, desculpa só te interromper, porque assim eu já vi que você... porque tem uma pergunta da Mariana, da minha irmã, ela quer saber o seguinte, porque para concluir seu raciocínio, que senão a gente já vai partir para frente. Como que você fez para sair dessa situação? Porque as pessoas que eu e ela conhecemos estão presas nisso e não querem ajuda para sair. Justamente porque estava naquele momento que acham que ele é certo e nós somos os errados, né? Nós conhecemos pessoas nisso. Qual foi assim, o clique que te deu para sair dessa situação? Bom, porque a gente acha que a pessoa não vai sair, Alexandra. Vai sair. Mariana, eu vou concluir aqui os abusos e vou falar como que eu saí. Tá bom. Então aí o que é isso? Então eu passei pelo abuso moral, passei pelo abuso físico, passei pelo abuso psicológico e descobri muito tempo depois, já advogada, com a cena da novela do Gael e da Clara, que foi uma novela que passou na Globo, que ele agredia. Inclusive eu fui entrevistada pela Veja, mas a novela tomou outro rumo e Gael foi bonzinho, né? Virou o mocinho e não teve realmente... Não que os agressores, pelo amor de Deus, não que os agressores não possam mudar, ok? Eles podem e devem mudar, devem fazer tratamento. Mas na novela tinha um cunho de que queria mostrar realmente o agressor e o que tem que acontecer com esse agressor. Mas isso não vende, isso não dá dinheiro. E a novela mudou o rumo. Da mesma forma que mudou a entrevista. Eu e outras mulheres iam ser capa da Veja, com a cara mostrada como mulheres que sofreram violência e que deram a volta por cima com isso. Mas não, essa entrevista não foi. Vieram aqui, me entrevistaram, mas não vende, né, gente? Então, não tem interesse, né, na violência da mulher. Então, mudou. Mas eu descobri nessa novela, assistindo a novela, a cena da noite de núpcias. Quem ainda não assistiu, procure que tem na Globo. Ele leva ela para uma noite de núpcias, eu passo essa cena nas minhas palestras, eu passo isso a jovens, adolescentes na escola, que é do estupro dentro do matrimônio. Muitas mulheres não sabem disso. O estupro não é só da pessoa estranha na rua, tá? Não. O estupro acontece dentro, ok? De um casamento, dentro do matrimônio. E ela foi estuprada na noite de núpcias. Eu fui estuprada na noite de núpcias e eu só descobri isso muito tempo depois. Alguns vídeos que vocês veem aí pela mídia sobre violência doméstica com a mulher, sempre tem a questão da mulher se afogando. Eu não sei se vocês já perceberam.
Vários vídeos passam a cena da mulher se afogando. Na novela é a mesma coisa, também passa a Clara, né, se afogando no rio. A gente se afoga, porque fica aqui, eu tive a sensação, e eu assistindo a cena, eu revivi a minha cena. E foi ali que me deu, falou, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa com essa história, e eu vou fazer alguma coisa com essa história. Especialista já em violência doméstica, já tinha feito o curso, já estava trabalhando com isso, mas eu falei, não, eu preciso levar essa história que está dentro da gaveta para outras mulheres saber que existe, sim, vários tipos de violência dentro do matrimônio e que às vezes a gente não enxerga. Porque a gente está ali e é invisível. Então, dizer não, eu não quero ter uma relação sexual com você, e se ela for forçada, ela é um estupro. É um estupro. Exatamente, ela é um estupro. Então, fora isso, que eu falei que ele não trabalhava, eu passei, então, pela psicológica, pela física, pela moral. Eu apanhei a gravidez toda. Ok? Ale, qual que é a diferença da psicológica com a moral? Me desculpa a minha a moral é aquele que chega assim, olha, eu não vou sair com você hoje, porque você tá com esse cabelo cheio de gordura aí, você tá gorda, só que ele faz isso na frente dos amigos. Te humilha. Te humilha. Então ele faz um churrasco, ele fala lá, olha aquela gorda, como é que ela tava? Quando eu casei com ela, era bonita. Quando eu tirei ela da casa do pai dela, olha, ela era bonita. Agora tá aí, ó, horrível, gorda, né? E aquelas risadas, e te coloca na frente. Ou senão ele faz o quê? Ele diz para as pessoas, para os seus amigos, ele te difama, né, para os seus amigos, para o grupo social que você vive, a violência moral. A psicológica ele faz com você, né, dentro de quatro paredes, ok? Aí ele vai te diminuindo. Aquela esquisinhada do dia a dia. Exatamente, ele vai te diminuindo. E eu acredito, e eu já vi algumas palestras, e acho importante dizer, que a violência psicológica ela tem que ser tratada como lesão corporal. Porque ela tem reflexos e ela deixa a mulher com depressão, síndrome do pânico, tá? Desenvolve várias síndromes na mulher. Eu conheço mulheres que puxam o cabelo, né? Continuam assim, fazendo o cabelo, comem a unha, né? Ficam com a mão assim, elas têm medo de se expressar, vergonha de sair na rua, né? Daí tem a fobia social. Então, são várias síndromes que essa mulher pode desenvolver e tem, sim, que ser tratado como lesão corporal. Não pode deixar de dizer. Algumas pessoas falam assim, mas como que vai se provar? Né? E a prova disso? É importante que a mulher, quando ela começa a fazer uma terapia, logo ela busque um laudo psiquiátrico ou psicológico da sua situação, da sua psique. Mas ainda a outra violência é a patrimonial, né? Ele não trabalhava. E de repente ele não trabalhava, quem pagava as contas era eu. E ele, eu vou receber, eu fiz um bico, eu vou receber. Esse cheque nunca chega, esse pagamento nunca existiu, ele nunca saiu para trabalhar e você fica ali. Quando você vê, eu me lembro que, eu brinco, né? Eu não tinha dinheiro para comprar shampoo, gente. Eu tenho cabelo enrolado, eu lavava com sabonete, porque eu tinha ou pagava a luz, ou dava comida para minha filha, ou terminava a faculdade. Então, foi um período muito complicado da minha vida, mas que foi possível sair dessa violência. Tá? Então, falar todas essa violência, não deixando de comentar, que é a pornografia de vingança. Essa eu não passei, porque naquela época não tinha, né, Facebook, as redes não era tudo isso, né? Mari, ele não tá preso. Então, aqui o meu marido tá assistindo, Ale. O meu marido tá enlouquecido, que é o endereço dele, falou que vai pegar ele, depois vai tomar um café lá na padaria que você falou. Então, veja meu marido tá enlouquecido escutando essa live. Sobre a gravidez, e aí eu vou chegar como que eu consegui fazer um boletim de ocorrência, sobre a gravidez, eu apanhei a gravidez toda, ele não podia me bater fisicamente, porque as pessoas, né, iriam, mas no ano que eu fiquei grávida, eu chegava no hospital e os médicos já sabiam que eu apanhava. E que tanto que eu desenvolvi uma gravidez de alto risco, um descolamento de placenta, em razão das agressões. Então ele me mordia.
Quando aconteceu com aquela moça que conheceu no Tinder o rapaz, e que ela tomou boa noite, ele deu um boa noite Cinderela para ela, e ela foi toda mordida, é a mesma coisa. Só que ele me mordia nos braços e nas mãos. Então eu ia me defender, ele vinha de mordida. Como ele era alto, ele vinha de cabeçada, meio grávida, tá? E aí, minha filha nasceu, a gente acha, não, agora ele vai parar, né? Tem uma criança. Bom, não parou, eu não consegui amamentar, porque eu não produzi leite, em razão de toda essa situação, né? E eu vivi assim ainda com ele algum tempo. A minha filha, que deve estar assistindo, e ela me permite falar sobre isso, né? Sempre permitiu. Ela tirou ele várias vezes de cima de mim. Várias. Tá? Eu falo assim, Deus acordava essa menina de madrugada, ela aparecia no quarto e tirava ele de cima de mim, pequena, ok? Pequena. Uma vez ele estava tentando me matar no pescoço, ela conseguiu puxá-lo e tudo bem. Uma das vezes, então assim, eu morava numa casa, então imaginem aí. Separaram quanto tempo? Quantos anos ela tinha? Ela tinha de 5 para 6. Tá? Então, às vezes eu não podia sair de casa para trabalhar porque eu tinha um amante. Então, tem uma outra situação, né? Você sai, você tem um amante em cada lugar. Um amante, você é amante do porteiro, você é amante do seu chefe, amante do colega de trabalho e assim vai. Né? Eu entrei na faculdade em 2005, eu chegava da faculdade, ele rasgava os meus cadernos, porque eu não podia estudar. Porque na cultura da família dele, mulher não estuda. E eu me lembro que o pai dele falou, vai ser corno, porque mulher na faculdade, né, vai trair. E assim... Isso à beira dos anos 2000 já, né? Exatamente. E aí, nessa situação, 2006, né, já com a promulgação da Maria da Penha, naqueles quase meadinhos aí de setembro, agosto e setembro de 2006, eu morava, então vamos lá, vocês que estão ouvindo, façam aí para vocês entenderem o que aconteceu nesse dia. Eu morava numa casa que o banheiro é aqueles finos de corredor. Então você tá, né, ele curtinho, mas ele é fino de corredor. E eu estava escovando o dente às 7 horas da manhã para sair para o trabalho, e ele do nada segurou no batente da porta e me deu uma voadora. Ele estava a fim de me bater naquele dia. Eu voei ao box, quebrei o nariz, né? E comecei a sangrar. E a minha filha pegou uma toalha, trouxe até mim e disse assim, não tá na hora de você mudar de pai? Esse foi o link que deu na minha cabeça, que a minha filha pedia socorro e a gente não dá voz às crianças ainda. Em 2020 as crianças não são ouvidas. E dessa frase dela pra frente, eu falei, não, a gente precisa mudar isso. Eu tentei com uma colega, eu conversei com ele, então vamos separar. Ele achava que eu não teria coragem. Tinha uma colega na faculdade que fazia estágio no escritório de advocacia, ela me levou nessa advogada. Ela ligou para ele e falou, olha, tô aqui com a Alexandra, vamos fazer um divórcio consensual? Aí ele disse assim, você deve estar ligando para a pessoa errada, porque eu vivo tão bem com a minha esposa. Eu falei, bom, hoje ele vai me matar, né? Mas eu cheguei, e aí passou, tá? Quantos anos você tinha, Ale? Você era muito jovem. 25, 24 para 25, tá? E aí eu procurei tentar ainda, né, ver o que a gente ia fazer. Não, desculpa, antes disso, antes de eu chegar nessa advogada, eu cheguei na faculdade, 2 professores vieram conversar comigo, que eu tinha que decidir se eu ia denunciar ou se eles iriam denunciar. Era um delegado e um promotor. E que eu não estava dando mais, porque os meus colegas estavam incomodados, porque eu chegava roxa, ele dava, né, vários pitis nas festas e tudo mais. Aí que eu fui procurar essa advogada, tá? Nesse dia, ele foi me buscar na faculdade sem a minha filha. Ele deixou a minha filha em casa sozinha. Eu morava numa estrada de terra. E nessa estrada de terra, ele sabia que eu tenho medo de carro, de viajar, né, de alta velocidade. Ele começou a fazer zerinho nessa estrada, é uma estrada vicinal. E eu me lembro
que nesse momento, e hoje tá lindo lá, que é o Parque do Mirim, mas na época era de terra, era no meio do mato, gente. E ele me jogou, pegou a minha cabeça e jogou no para-brisa. E eu acho ótimo aqui, ó, porque eu fiquei com a marca, não dá pra ver, mas passados anos, até isso Deus apagou, a marca que eu tinha na mão, porque eu coloquei na mão, na frente do rosto para não machucar o rosto. Quando ele foi manobrar o carro, eu me joguei ele me empurrou para fora do carro, porque eu abri a porta para tentar sair, ele me jogou. No meio do nada, tinha um porteiro de um condomínio que estava em construção, o cara me puxou, me pôs para dentro do Olha o maridão condomínio. entrando aí. Me colocou dentro do condomínio e a gente chamou a polícia. Os meus professores já sabiam. E eu brinco sempre assim, pareciam que estavam prendendo o Fernandinho Beiramar, porque chegou muita viatura. Mas... eu imagino assim, porque que tinha gente esperando por esse momento, né, Ale? Exato. Cidade exterior, exato. Né, Ale? Mas eu não tive, assim, eu vou ser bem sincera com vocês, pode ter pessoas da minha família aí, isso não é segredo para ninguém, mas eu não tive esse apoio familiar, porque era ruim com ele, pior sem ele, eu ia ser uma mulher com uma filha, quem ia querer, né? Ia ser muito difícil, porque as pessoas olham para a mulher como o sexo frágil, do frágil mesmo, da incapacidade da mulher. Isso não existe mais. Nós somos mulheres e nós podemos ir aonde quisermos, né? Então não existe mais essa incapacidade. Tem uma coisa que a gente não é sexo frágil, isso daí tá mais que provado. E não é de agora, é de mundo, a verdade é essa. Exatamente. E aí ele ainda, né, tinha aquela cultura, os guardas fizeram com ele um acordo que ele fosse embora e eu ficasse na casa. Gente, jamais ficaria na casa, eu já estava decidida, ele ia voltar na minha casa e ele iria fazer alguma coisa comigo. Mas eu tive um anjo de uma amiga da faculdade que me acolheu, eu e minha filha, por 15 dias na casa dela, até que eu fizesse um boletim de ocorrência, conseguisse a medida protetiva. Os que Deus põe na nossa vida, né, Ale? Exatamente. Mas... aí eu entro no outro ponto, a dificuldade de realizar um boletim de ocorrência e que as pessoas acreditem na sua fala. Eu tive muita dificuldade porque eu cheguei à DDM e meados aí de 2006 já estava com a lei e eu era estudante de Direito, daí a gente sabe que o estudante de Direito é o próprio desembargador do STF e eu falei, agora não, eu cheguei aqui, eu vou fazer um boletim de ocorrência e eu quero a minha medida protetiva. E vai. Acabou, já estava lá. Tudo que tinha para acontecer, tinha que acontecer naquele momento, não tinha mais o que ser feito. Eu ia sair dali com a medida protetiva. Não tinha volta. Eu fiquei na delegacia 6 horas, tá? Para me ouvirem. Depois, para conseguir a medida protetiva, em total de delegacia fechou. A DDM fechou, fui para a central, para esperar sair a minha medida protetiva. Eu lembro que não tinha o modelo aqui em Indaiatuba, veio um fax de Campinas, para que como fazia o pedido para ir ao juiz. E eu consegui a medida naquele dia. Ele me perseguiu mais 2 anos. O processo ele foi absolvido por falta de provas, né? E aí eu tive que ainda, por 2 anos ainda, ele me perseguiu. Então, é muito difícil. O grande problema é esse também, né, Ale? A medida protetiva é um papel que às vezes não tem efeito prático. Não. Né? Esse é um grande falhas, né? Mas isso era em 2006. De 2006 para cá, a lei da Maria da Penha já sofreu várias reformas e já está mais, né? Hoje a gente não pode deixar de fazer. Buscar essa medida, né? Não é porque não dá certo com algumas pessoas, mas temos que buscar. Não pode deixar de denunciar. Então, essa foi o meu percurso enquanto vítima de violência doméstica. Sobre eu não conseguir ninguém na vida, não ser ninguém na vida e tudo mais que eu escutei, isso foi uma mentira muito grande, porque eu conheci o Vitor foi um colega de escola, mas a gente era um colega de escola cada um numa sala, isso escola mesmo, gente, de pequenininho. E nós começamos a conversar, ele já tinha me adicionado na época no Orkut, e nós conseguimos, ele conseguiu resgatar em mim
aquilo que estava Explica quem é escondido. o Vitor na sua O vida, Vitor né? é o meu marido. Nós estamos juntos Que há entrou, 14 anos. Há 14 exatamente, anos. um companheirão mesmo. Logo depois, aí eu falo, logo depois da minha separação, a minha carência, a minha dependência emocional ainda era muito grande. E aí eu já me envolvi com outra pessoa. E aí isso também é perigoso. É que o Vitor, ele não tem o perfil de agressor, ele tinha uma outra vida, uma outra história, mas eu poderia ter me envolvido com um outro agressor, tá? Em razão dessa dependência emocional. Então, a primeira coisa que Vitor fez comigo foi me colocar na terapia, gente. Me mandou para terapia, porque eu não sabia lidar com o bom. Então, se ele me desse um buquê de flores, a minha reação para com ele, aí tá aí o reflexo de uma violência psicológica. Era responder assim: você comprou para sua amante, daí você trouxe para mim? Olha como você fica, né? Ainda com aquela situação de que você não merece o bom. Você merece a porrada, você merece ser xingada, você merece Não é ser... merecedora de Não é coisas boas, né? merecedora. A Então, tua isso autoestima tá você... minada, né? Exatamente. Então, esse tipo de situação é importante que as mulheres saibam que elas vão sair do ciclo e vão precisar de ajuda. E aí essa Exatamente. ajuda é médica mesmo, gente, é médica. Claro, eu sou cristã, sempre fui, para conseguir entender tudo isso, eu tive que buscar também ajuda na fé, buscar ajuda de Deus. Deus me deu as melhores oportunidades, eu consegui me formar, mas a minha filha foi um insight de dizer assim: você precisa mudar de pai, não está na hora de você mudar de pai. Então as crianças pedem socorro e a gente não E presta tem que ser atenção ouvida. nelas. E elas têm que Elas ser ouvidas, elas exatamente. precisam ser ouvidas. Então, quando às vezes os clientes chegam para mim e contam uma história, eu falo assim: o que a sua filha disse disso? A pessoa olha assim e fala: mas por quê? Porque é Por ela que que você está está tratando a minha sofrendo, filha? né? Ela que está Ela está vivendo sofrendo isso. mais que isso. Mas aqui, só para a gente concluir o ciclo da violência, então existe a fase da tensão, que é que ocorre, né, as situações de humilhação, que tem que atender os caprichos do agressor, fazer o que ele quer, da forma que ele quer, você não tem mais a sua vida própria, ele já te minou, já te isolou. Depois tem a fase da agressão, é quando ele te agride, e tem a fase da calma. A calma a gente costuma dizer a lua de mel. É quando ele te presenteia, né? Te diz: vou te dar o É o mundo. bate e a sombra mesmo. Desculpa, eu te amo. Eu ouvi várias vezes, gente, eu te amo. Depois das porradas que eu tomava. Teve uma vez que ele cortou o meu cabelo. Eu tinha um cabelo Meu comprido. Deus. E aí ele disse que meu cabelo chamava atenção. Ele pegou o meu cabelo e fez assim e passou a tesoura. Gente, eu tenho o cabelo enrolado. Eu tive que passar a máquina 2 no cabelo, tá? Para eu conseguir acertar o meu cabelo. Então, isso foi uma das situações que a gente passa. E eu ouvi essa frase: eu te amo, desculpa, eu não queria fazer assim, eu estava Foi nervoso, mal, eu estava nervoso. Ale, como e que eu vou como é que mudar. e eu vou mudar. É aí que te dá esperança para continuar, né, Ale? Exatamente, exatamente. Ale, tem muitas pessoas perguntando se sua filha tem relação ainda com ele, tem convivência com ele. Não tem, porque Onde ele depois... está? Onde ele está? A gente mora em cidades diferentes, a família dele era de Campinas, ele está em Campinas cuidando da vida dele. A minha filha, até no começo, tinha. E aí, o que eu fazia? Porque como eu tive meus pais separados, eu fui criar... Ele era bom pai, você falou, né, Ale? Sim, sim, exatamente. Eu não posso dizer disso. Ele nunca pôs a mão nela, tá? Nunca agrediu, nada. Mas como ele não tinha como vir buscá-la, e como eu tenho os pais separados, eu não queria que ela tivesse a mesma vida que eu tive, com essa questão de pais separados, eu fazia o quê? Eu pegava o ônibus em Dayatuba, ele tinha carro, porque ele foi embora com o nosso carro do casamento. Eu dei pra ele: vai, né? Vai com Deus. Some, Some, vai que você quer, fica, filho, O vai. verdadeiro paga para se livrar. Exato, exatamente. Então, eu colocava a minha filha dentro do ônibus, ia com ela até a casa dele, até a rodoviária de Campinas até um bairro dele, para deixar ela lá. Só que eu comecei a perceber que eu estava forçando uma relação que ela não queria. Né? Que ela não queria. Ele não foi preso. Estão perguntando se ele foi preso ou que não foi. Não, ele não foi Meu marido. preso.
Não foi preso, não aconteceu nada, o processo foi por falta de materialidade da agressão e tudo mais, o que é difícil a gente às vezes provar. Mas ela teve contato, vamos dizer assim, ela tem contato hoje, todo dia 5 do dia do pagamento da pensão, mas é só, não teve. Quem exerceu a filiação depois realmente foi o Vitor. O Vitor que exerceu, é o pai dela, exatamente, que fez tudo. Ele simplesmente não fez porque ele não quis. Ele, às vezes, fala que, pra ela, inclusive, né? Você é igualzinha à sua mãe. Ele costuma ainda, né, dar uns... Ele ainda tem os atos falhos, né? Tem. Mas aí, quando ela... enraizado nele, né? Isso. Quando ela fez 18 anos, ela abriu uma conta e eu mandei pra ele. Encerramos o nosso assunto aqui. Daqui pra frente é com ela, não quero saber. Mas quando ele, às vezes, quer provocar a mesma coisa que ele fazia comigo, que é este dano, essa violência moral, e começa, você é igualzinha à sua mãe, eu entro no meio. Eu falo, peraí, aqui não. Apesar que ela sabe se defender muito bem, viu, gente? A pessoa aprendeu. Você se sente mais intimidada por ele? Não. Ele não te intimida, mas passou isso. Você conseguiu com a terapia resolver isso? Eu consegui com a terapia e com o enfrentamento que eu fiz com ele uma vez, quando ele veio trazer a minha filha, ele me chamou de vagabunda, daí eu o enfrentei. Eu disse, a vagabunda aqui... Você podia enfrentar ele. Isso, exatamente. Daí daquele momento eu me impus, eu falei, não, aqui não. A vagabunda sabe se defender hoje. Daqui pra frente você não grita comigo. Então ele se assustou, né? Porque peraí. Isso, peraí, o que tá acontecendo? E aí ele parou. Comigo não. Comigo faz desde esse momento, foi 2 anos depois, ele parou. É isso mesmo. Ale, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente tá só com 15 minutos. Eu tô assim, tanto que antes da nossa conversa, eu vou revelar, eu te falei para você me dar uma pauta da nossa conversa para poder ajudar na indução. Eu tô muda com o seu relato. Se eu soubesse que o nível ia ser esse da nossa conversa, não teria nem te incomodado com isso, que realmente é um bate-papo que fala por si só. Eu realmente estou impactada com tudo isso, de verdade. Mas tem 2 coisas que eu fiquei com dúvida, Alê. Com relação à prova da materialidade, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo aqui, se não são vítimas, conhecem quem são, como eu conheço. Isso, exatamente. Então, a prova da materialidade, a gente está falando do teu caso, que é um caso de uma época que não se alertava tanto sobre a questão da violência doméstica. Isso. Então, assim, a gente tem claro que isso sempre começa no nível psicológico para chegar na da violência. Porque é muito pouco provável, imagina, que um homem violento consiga casar com uma mulher de cara, porque senão essa mulher de cara já sai andando, né? Então ele precisa seduzir essa mulher primeiro. Como que hoje se faz essa prova da materialidade, Ale, para não cair onde caiu o teu caso? Na realidade eu sempre falo assim, eu tive até uma colega que me perguntou no domingo como é que ela fazia para fazer o exame de ML sem fazer o boletim de ocorrência. Eu falei, não, o ML não vai atender você sem requisição da delegacia. Então você vai para o UPA. Você vai para o hospital. Então, se você realmente está com vontade de sair daquilo, já tomou a coragem, e é isso que eu fico incomodada com a DDM, é que a mulher tem coragem, mas demora tanto para atender, que ela perde a coragem, ela vai embora, né? Explica para o pessoal o que é DDM. A Delegacia de Mulher, né? A Delegacia Especializada de Mulher. Então, eu acho que esse tempo da demora faz com que a mulher, às vezes, se arrependa. Porque, assim, você vai prender... Tem certeza que você quer prender o pai dos seus filhos? Quem vai pagar as contas? Né? E aí vai aumentando. Se ela começa a pensar, ela desiste. Ela desiste. Então, eu sempre digo, vai para o UPA, passa com o médico, e pede o CID de violência. Nós temos o CID de violência. O médico tem que relatar que se trata de violência doméstica, dizer quais as agressões. Ou vai para a delegacia e não importa se a DDM está fechada, se a delegacia da mulher estiver fechada, você pode ir em qualquer delegacia central e na central ele vai te encaminhar para o ML, dependendo da situação que você esteja. A psicológica ela é um pouco mais difícil de fazer a prova. Mas o artigo 167 do CPC diz que pelos meios indiretos, né? Você pode fazer. Então, mensagens de WhatsApp, viu? O agressor deixa mensagem, deixa sinais, deixa lá marcado para você. Ele não é uma pessoa, ele não é Big Brother, né? Daqui a pouquinho ele já demonstra quem ele é. No primeira semana, ok. Nas demais, ele já se revela.
Então você faz isso. Eu sempre mando para passar com o psicólogo, para que o psicólogo relate, né? Coloque lá no laudo dele, ateste se você tem alguma síndrome. E o que você relatou. Ah, mas não cai no... Eu já ouvi psicólogo falar para mim assim, ah, mas eu não posso, porque foi a conversa que ela me falou dentro. Não! Se você está fazendo ela está te pedindo para relatar se ela tem algum requisitos de violência mesmo psicológica, se ela tem alguma síndrome desenvolvida, ele pode relatar. Ele pode dizer. Ale, pela sua experiência nessa área, a violência psicológica, a mulher não tem essa consciência. Não. Ela vai ter essa consciência depois que superou, depois que se livrou do agressor. Exatamente. Quando essa violência psicológica, ela vai procurar auxílio nessa fase pós-separação, no final do relacionamento, isso é facilmente diagnosticado por um especialista que a origem é do casamento. Ele consegue, não precisa pegar do começo e acompanhar essa mulher até chegar no... Não é necessário. Não, por quê? Eu tenho clientes que começam a relatar, aí também assim, só voltando, algumas pessoas perguntam assim pra mim, como é que você consegue falar sem chorar, sem se emocionar? Gente, eu já chorei tanto, já passou essa fase. Eu estou curada disso, né? Eu me sinto curada, a ferida tá lá, tranquila, já acabou, já tá cicatrizada. Então eu consigo ajudar outras pessoas. Você leva a experiência para auxiliar os próximos. Exatamente, mas tem mulheres que começam a relatar, elas começam a tremer, elas começam a ter sudorese com isso, elas começam a morder as mãos, elas voltam, tem pessoas que fazem algum tipo de tratamento que voltam em posição fetal, né? Ficam ali contorcida, ficam sempre com isso para frente, com a posição do corpo sempre de submissão. Então, um psicólogo especialista em violência doméstica, ele sabe fazer, ele sabe diagnosticar. Exatamente. A Mariana perguntou aqui, se tem algum canal que a mulher pode pedir socorro sem que o agressor não consiga descobrir. O que eu tenho visto muito sobre casos de violência doméstica que todas as pessoas falam é que, assim, em briga de marido e mulher tem que meter a colher, sim. Não tem. Não tem essa história. Não, mete a colher. Você, como diz a doutora... Você está escutando o seu vizinho gritando, você desconfia, mete a colher naquele relacionamento, sim. Isso é o que eu tenho mais ouvido de orientação. Né? Se você não quer, tem medo, porque a pessoa tem uma arma, você já ouviu, você pode denunciar. Você liga no 190 ou na Guarda Municipal. Aqui em Dayatuba a gente pede para ligar no 153 ou 180. 180 é um canal que você pode fazer a denúncia. Você não precisa saber o nome completo da pessoa, endereço e as características. Se tiver envolvimento de criança, o 100, você liga no Disque 100 e diz que a criança está sendo sujeitada, né, à violência. E ela está colocada lá em risco. Porque se ele tem uma arma, ele mata a mãe e a criança. Não precisa ir de corpo. Você não precisa de corpo presente lá. Você pode ligar. E liga quantas vezes forem necessárias. Inclusive, a doutora Silvia Marzagão, que está nos ouvindo, ela está assistindo a nossa conversa. Eu assisti uma conversa dela essa semana e ela falou exatamente, ela deu um conselho que eu achei muito legal. Quando você mete a colher no seu vizinho, você liga e esteja presente quando chega a viatura da polícia. Porque muitas vezes liga na casa do agressor e fala... Chamaram daí. Não, aqui não, tá tudo bem. Primeira coisa. Ou segunda coisa, chamaram daí, desce todo mundo, e a mulher com medo do marido fala, não, tá tudo bem, ele não fez nada. Isso. Então, desça ao vizinho que a denunciou para dar um apoio para essa mulher e até acolher essa mulher. E, né? e ofertar que, mesmo que ela não queira, peça para registrar que ele chamou e faça o registro da chamada, dizendo que o vizinho do apartamento tal, da casa tal, estava agredindo sim a esposa, né? Para que ela depois, quando ela tome coragem, ela tenha a prova de que realmente acontecia. E não julgue a mulher que diz assim, eu não quero fazer a denúncia. Porque ela está naquele momento que ela não consegue sair desse ciclo, né? Tem muitas pessoas, mulher de malandro, olha lá, tá vendo? Eu fiz a denúncia, a pessoa tá lá. Gente, a gente não sabe o que acontece. A Cibele, nossa amiga querida Cibele, está perguntando em casais homoafetivos. Tem o amparo da Lei Maria da Penha? Tem. Eu tenho um amigo que conseguiu lá no Acre.
e o Charles, né, ele até escreveu um artigo, posso compartilhar com você depois, você pode colocar aí nas suas páginas. Mas é possível sim, tá? Eu consegui já uma vez também uma medida protetiva nesse sentido. É importante. Tá. Ale, a gente está nos minutos finais, temos 10 minutinhos. Eu sei que eu queria muito que você falasse dessa parte da superação, da fé, que eu sei que você é uma pessoa de muita fé. Eu assisti, inclusive, uma live muito legal com seus pastores, que eu achei muito emocionante. Então, o que você puder falar. Então, vamos lá. O que eu sempre... Tem mais alguma coisa da violência doméstica que você gostaria de acrescentar, Lê, ou não? Não, queria dizer o seguinte, muitas das pessoas não sabem que o artigo 22, né, que fala das medidas protetivas, você pode pedir, além do afastamento do lar, a suspensão das visitas, se existe esse reflexo na criança, né? E a fixação de alimentos. Então, quando a gente vai na DDM, a pessoa fala assim, mas você vai prender aquele que sustenta a sua casa, ele vai ficar preso, mas vai pagar alimentos. Então, você pode pedir a fixação de alimentos, é muito importante isso. Além, né, do afastamento do agressor do lar. É claro que eu já peguei algumas situações, infelizmente, em que foi provocado, como se fosse violência doméstica, e na realidade não era. Mas a gente não pode colocar isso como regra, ok? A gente tem que Exatamente. A gente não pode colocar isso como regra e não pode ridicularizar esse instituto muito importante que é a Maria da Penha. Eu vejo às vezes as pessoas falando, mas não tem o Zé da Penha? Não, senhor, existe a Maria da Penha, porque essa mulher está lá sendo violentada dentro de 4 paredes e ela não consegue nem se expressar. Sobre a minha superação, sobre tudo que eu tenho... Só mais uma coisa. Pode falar. Eu odeio interromper. Não, porque a gente tem lido muitas questões sobre o aumento da violência doméstica durante a quarentena. Você teve algum caso que passou com você? Que situação, né? Você está sendo presa naquela situação, você quer se livrar do agressor e não consegue por conta da quarentena. Você tem alguma coisa nesse sentido? Não, eu não atendi nenhum caso nesse tempo que seja em razão da pandemia. Mas eu digo assim, a pandemia, claro, né, eu acredito que ela tenha revelado, né, aquele que era psicológico ou moral e foi para agressão. Porque então ele só tá, porque está ali dentro de 4 paredes, e até a pessoa que já tem o perfil, aí ela passa, né, dos limites possíveis e imaginários. Eu costumo dizer, qualquer gritinho que a pessoa dê, ou que ela chame você de burra, são as microagressões, e isso são sinais para uma agressão maior depois. Ou as micros, elas vão continuando, perdurando durante o seu casamento, e lá na frente você pode ter ainda problemas psicológicos em razão disso. Eu costumo dizer isso. Mas essa minha transfobia aqui que a Marcele colocou, transformação pela fé, ela assistiu a minha live na segunda-feira. Essa transformação pela fé foi em razão de que eu precisava de um apoio. Eu precisava de alguma coisa para me ajudar. Né? E foi quando eu fui estudar o que Deus poderia fazer comigo. O que Deus poderia mudar esse meu cativeiro, que eu costumo dizer. Porque eu fiquei, às vezes, gente... Eu fiquei muito tempo em cárcere privado também. Tinha dia que ele não me deixava sair para trabalhar. Tá? Então tinha... E eu fui mandada embora de emprego. Porque eu tinha um chefe que ele falava assim para mim, eu vou te mandar embora porque ele vai te matar aqui na porta da empresa e ainda vou ter que reconhecer o corpo. Então, eu fui mandada embora em razão de sofrer violência doméstica, no momento que eu não poderia ter sido mandada embora. Né? Então, eu tive que buscar alguma coisa. E eu fiz o coach, e quando eu fiz o coach, eu descobri que a minha roda da vida lá, eu tinha uma vontade enorme de conhecer mais sobre Jesus. E aí eu fui buscar. Então eu fui estudar, eu conheci os pastores que você conheceu em 2010, que é o Renato e a Dani, e eles me ajudaram muito nisso. E para as pessoas falam servir a Deus, eu digo não, eu sou filha dele. Porque ele criou o mundo, ele criou eu, ele criou você, ele criou todos nós. Então eu sou filha. E quando eu aprendi que eu era amada, todos os outros amores ficaram secundários. Então se eu tenho um amor maior, eu não posso deixar ninguém me fazer mal.
Eu ponho o limite naquilo que vai me fazer bem e o que vai me fazer mal. Então, eu vivo muito bem em razão a isso. Algumas pessoas insistem, às vezes, em me fazer perguntas do tipo assim, agora eu vou fazer uma pergunta, ela vai chorar, porque foi difícil para ela apanhou. Alguma razão tem. Não, gente. Ou se não, assim, né? Esse seu sorriso é marketing? Não, esse sorriso é o sorriso mais lindo que Deus poderia ter dado. Me deu esse. Então, eu gosto de sorrir. Eu não quero que o meu cliente chegue aqui e eu esteja brava, seja mal educada. Não, ela já chega... Quando a gente trabalha com direito de família, a gente tem que ter o mínimo de sensibilidade. Exatamente. Né? Então, a gente tem que acolher essa pessoa. Porque ela está assim, ela já está no sofrimento. E não sou eu que vou levar isso para o meu currículo. Né? A desgraça da família de ninguém. Muito pelo contrário. Se eu puder... eu vou fazer a vida dessa pessoa diferente. Eu penso assim. Eu acho que quando a gente passa por traumas muito grandes, né, Alê, na vida, a gente aprende, a gente dá tanto valor nas coisas e que fica tudo mais fácil para sorrir, né? Então, a gente não tem... as pessoas, eu vejo... cada um tem sua história de superação, eu tenho a minha, e que a gente, quando passa por ela, a gente tem tanta alegria de viver, que você tem dó daqueles que têm tudo e são tristes. Exato. Eu às vezes falo, gente... E a gente lidando na área de família, mais do que nunca, a gente tem que estar lá de braços abertos para acolher aquela pessoa que está lá para te pedir socorro. Exatamente. Quem está lá para te pedir socorro. Então, eu sempre parto do princípio que ninguém tem nada a ver com meus problemas pessoais, por piores que eles sejam. Então, meu sorriso sempre vai estar na cara. Exatamente. Então, é exatamente o que você falou. E eu acho que isso teria que ser um padrão para todos nós, né? E eu nunca... E uma outra coisa, eu nunca usei a minha história para ser vítima de nada. A minha história, ela é igual a de milhões de pessoas. A minha pode ser um pouco mais ou pouco menos, ou é a minha história como outras pessoas têm histórias tão importantes quanto a minha. Então a gente também não pode usar esse tipo de coisa para se fazer de vítima. Né? Ai, sabe o que é? É que os meus pais são separados e aí eu sou assim. Ai, sabe o que é? Eu sofri violência. As nossas histórias têm que servir para ajudar os outros. Né? A gente tem que levar nossos testemunhos para ajudar o próximo. Exato. Não para levar vantagem sobre ele. Claro que não. Até porque, viu, que vantagem teria amar aqueles que já te amam? Exatamente. Não é verdade? Que não teria vantagem nenhuma nisso tudo. Claro. Exatamente. Meu marido está falando que a nossa comissão é maravilhosa, que deu até vontade de ser advogado. Ale, eu vou falar, a gente está com pouquíssimos minutos, assim, eu estou sem palavras, apaixonada se eu posso falar assim da sua história. Pode falar, é isso mesmo. De superação mesmo. E quem te conhece, vê esse sorrisão, não imagina o que tem por trás. Então, você está de parabéns. Eu agradeço, assim, a sua disponibilidade de falar da sua vida íntima desse jeito, porque, com certeza, o seu testemunho está ajudando muitas pessoas. Se não esses que estão assistindo a gente, mas como eu, que tenho casos próximos nesse. Então, assim, ajuda a gente a saber o caminho que a gente pode seguir. E de que eu concluí de tudo isso, que a pessoa que está sendo vítima, principalmente da violência psicológica, que eu acho que é muito mais difícil de sair, a gente tem que esperar, mas uma hora isso acontece, essa história vira. Acontece, né? Acontece. Eu me deixo à disposição, tá? Sempre, para todo mundo aqui, se vocês tiverem um caso, pode me mandar no direct. Eu não tenho problema nenhum em conversar, muito pelo contrário. Tá? Eu sempre converso, eu tenho alunas que já me contaram que foi abusada pelo pai, pelo tio, e que a gente dá um encaminhamento para isso, vamos fazer uma terapia, vamos se ajudar, vamos se curar, porque isso não pode ser a desgraça da sua vida. Isso aqui tem que ser encerrado e daqui você vai viver. É uma fase. É uma fase. Então eu deixo aí. Eu deixo aí para vocês o meu contato, pode me mandar no direct. E muito obrigada pela oportunidade. Tá? Eu que fico assim, agradeço. O João quer muito que eu fale sobre isso na comissão. A gente ia falar em uma reunião e de repente aconteceu tudo isso, mas
a gente vai falar de novo outra oportunidade, sem dúvida. Vamos, se você me permitir, a gente vai continuar essa roda de conversa até enquanto durar, depois vai virar um outro projeto que eu vou te deixar a par, mas se você quiser, vai estar mais que convidada para voltar a conversar com a gente. Tô é um aqui. assunto muito importante, eu quero continuar esse papo com você, Ale. Eu agradeço. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, isso vai ficar salvo agora no IGTV, temos 28 segundos e vai subir para o YouTube depois, então fiquem tranquilos que essa conversa maravilhosa vai ficar salva. Gente, muito obrigada, Tá, viu, para todo mundo que ficou aí até o final. Beijo. Amei, Ale, amei. Obrigada pela disponibilidade. Um beijo para todo mundo que nos assistiu, tá? Até Fiquem mais. com Deus. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.